Por que os homens em Éfeso foram batizados 2 vezes? No artigo do boletim O que está escrito, outubro de 2004, escrito por Dennis Allen. Por que os homens em Éfeso foram batizados 2 vezes? Na sua terceira viagem, Paulo encontrou em Éfeso uns 12 homens que haviam sido batizados no batismo de João. Depois de ouvir o ensinamento de Paulo, foram batizados em nome de Jesus. Atos 19, de 1 a 7. Por que foi necessário esse segundo batismo? O próprio Paulo não disse, em Efésios 4, 5, que há um só batismo? O caso citado em Atos 19 esclarece vários pontos importantes. Observe estes 4 fatos. Primeiro, há um só batismo válido para cada pessoa. O batismo de João teve um papel importante numa época anterior. O próprio Jesus foi batizado por João, cuja pregação veio de Deus. João, versículo 1, versículo 6. Mas, como veremos nas observações abaixo, o batismo de João não estava mais em vigor quando Paulo chegou a Éfeso. Para aqueles homens, o batismo de João não foi suficiente. Segundo, após a morte de Jesus, o batismo em nome dele entrou em vigor. O batismo de João teve um papel paralelo ao dos sacrifícios feitos antes da morte de Jesus. Deus mandou que os homens sacrificassem animais pelos pecados cometidos, mas esses sacrifícios não removiam o pecado. Hebreus 10, versículo 4. Podemos ilustrar o papel dos sacrifícios com a prática comum no Brasil de emitir cheques predatados. Quando a pessoa preenche um cheque predatado, raramente tem dinheiro na conta para cobrir o cheque. Mas, até a data do cheque, ela deposita o dinheiro e cobre a dívida que o cheque representa. Os sacrifícios de animais dependiam de um depósito futuro na conta. Jesus, pela morte na cruz, fez o depósito, cobriu os cheques de sacrifícios e perdoou os pecados anteriores. Hebreus capítulo 9, versículo 15, mostra que o sacrifício dele também perdoava os pecados anteriores. O batismo de João, por ser pregado antes da morte de Jesus, também foi um tipo de cheque predatado. Continuar praticando esse batismo, décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, não traria nenhum benefício espiritual. A pergunta de Paulo, em Atos 19, versículo 2, foi uma maneira direta de verificar qual batismo foi pregado aos 12 em Éfeso. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, e foi pregado para judeus e gentios a partir daquele momento. Esses homens haviam ouvido uma mensagem incompleta de Apolo, Atos 18, versículo 24 a 28, ou de alguém com o mesmo entendimento parcial do Evangelho. Terceiro, o batismo é importante. Muitos pregadores e professores hoje em dia desvalorizam o batismo, dizendo que ele não faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Além de vários outros textos que mostram a necessidade do batismo, como Atos 2:38, Atos 22:16, Marcos 16:16 e outros, este exemplo reforça sua importância. Se o batismo não fosse importante, até essencial, por que seria necessário corrigir o batismo desses homens? E quarto, algumas pessoas precisam ser batizadas novamente. Pessoas que se batizaram sem entenderem os fatos fundamentais sobre Jesus precisam ser batizadas novamente. Alguém que foi batizado antes de ter fé, ou antes de se arrepender dos seus pecados, não fez o que Jesus ensina para nós nos dias de hoje. Alguém que se batizou acreditando que já havia recebido a salvação, também não foi batizado para a remissão dos pecados, conforme Atos 2:38. Nestes casos, é necessário aprender mais e fazer um batismo válido.